Como Henrique VII chegou no trono e se tornou o primeiro monarca Tudor. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos falar do primeiro monarca dos Tudors, o responsável por essa dinastia maravilhosa que estamos fazendo essa série de vídeos. Então, let's bora! O homem conhecido pela história como Henrique Tudor, o rei Henrique VII da Inglaterra, nasceu no castelo de Pembroke, no oeste do país de Gales, em 28 de janeiro de 1457. O pai de Henrique era Edmund Tudor, o primeiro conde de Richmond, filho de Catherine de Valois e Owen Tudor, com quem Catherine se casou após a morte de seu primeiro marido, o rei Henrique V, em 1422. Isso fez de Edmund, pai de Henrique, meio-irmão do então rei da Inglaterra, Henrique VI. A mãe de Henrique era Lady Margaret Beaufort, descendente de João de Gaunt, o terceiro filho do rei Eduardo III, que governou a Inglaterra entre 1327 e 1377, e de Catherine Singford. A infância de Henrique foi marcada por perigos, assim como as primeiras 3 décadas de sua vida. 3 meses antes dele nascer, o seu pai, Edmund Tudor, morreu de peste bubônica. Após isso, sua mãe Margaret, que tinha apenas 13 anos na época, buscou refúgio no castelo de Pembroke com seu cunhado Jasper Tudor, que se tornaria uma espécie de pai substituto para o recém-nascido sobrinho. Margaret, que era magra, baixa e jovem demais para dar à luz, enfrentou tantas dificuldades durante o parto que seus atendentes pensaram que ela e a criança morreriam. No entanto, Henrique sobreviveu e Margaret se recuperou, embora seja provável que o parto em uma idade tão precoce tenha causado danos físicos, já que apesar de se casar mais 2 vezes ao longo de sua vida, a Margaret não teve mais filhos, e seu único filho, Henrique, se tornou o centro do mundo de Margaret. Ela o amava e defendia ferozmente, nutrindo grandes ambições para o futuro dele. A Margaret foi prometida em casamento a Edmund Tudor aos 9 anos, 3 anos antes de se casar com apenas 12 anos. Na época do noivado, o rei Henrique VI, o monarca reinante da Inglaterra, não tinha herdeiros, embora um filho, Eduardo de Westminster, nascesse posteriormente de seu casamento com Margaret de Anjou, em 1453. Com uma das herdeiras mais ricas da Inglaterra, com uma renda anual de 1000 libras, a Margaret também possuía sangue real, sendo a bisneta de João de Gaunt, duque de Lancaster, o terceiro filho do último rei Plantageneta incontestado, Eduardo III, como eu já comentei. Por outro lado, a casa rival de York era formada por figuras reais descendentes do segundo e quarto filhos de Eduardo III, ilustrando por que os primeiros conflitos da Casa das Duas Rosas ficaram conhecidos em alguns círculos como a Guerra dos Primos. Isso poderia ter colocado Henrique na linha de sucessão ao trono ao nascer, mas a família de Margaret Beaufort descendia do terceiro casamento de João de Gaunt com a Catherine Singford, que havia sido amante do duque por 25 anos e cujos filhos nasceram antes do casamento, tornando-os de sangue real mais ilegítimos. Um decreto real emitido décadas antes pelo rei Henrique IV legitimou os filhos Beaufort, mas explicitamente declarou que nem eles e nem seus descendentes podiam herdar o trono da Inglaterra. Consequentemente, os yorkistas tinham uma reivindicação muito mais forte ao trono inglês, caso Henrique VI fosse deposto, enquanto a reivindicação de Henrique Tudor era super fraca. Mas ainda assim, os Tudors se saíram bem sob o governo de Henrique VI, com o rei e seu governo conferindo títulos a Edmund e Jasper Tudor, que eram meio-irmãos de Henrique VI, por serem filhos da rainha viúva Catherine de Valois, fruto do segundo casamento com o Owen Tudor. Poucos detalhes específicos são conhecidos sobre a infância e educação de Henrique VII, mas como membro da Casa Real de Lancaster, ele teria recebido uma ótima educação. Uma que começaria a apresentar traços do currículo humanista que estava sendo desenvolvido lá na Renascença italiana, com ênfase em gramática, retórica, aritmética, história, línguas e geografia.
Sua tutela e local de residência mudaram várias vezes durante sua infância e adolescência, muitas vezes sem aviso prévio. Porém, o vínculo vitalício entre Henrique e sua mãe permanecia forte, mas infelizmente eles seriam separados antes do primeiro aniversário de Henrique, na primavera de 1457. Margaret permaneceu com seu bebê e o cunhado Jasper no castelo de Pembroke, lamentando a perda de seu marido, que havia morrido apenas meses antes do nascimento de Henrique. No entanto, para proteger o filho, ela sabia que precisava se casar novamente, o que não seria uma tarefa difícil para Margaret, que era jovem e uma herdeira rica. Então, em abril, a jovem Margaret Beaufort, agora com 14 anos, foi prometida a Henry Stafford, segundo filho do Duque de Buckingham e 15 anos mais velho que ela. Eles se casaram em janeiro de 1458 e as evidências mostram que esse segundo casamento da Margaret foi feliz. Henrique VII ficou aos cuidados de seu tio Jasper Tudor no castelo de Pembroke, o que não foi uma ação tão dura quanto parece. O Jasper adorava o seu sobrinho e foi altamente ativo em sua criação e educação e o via como um filho. Além disso, tanto Margaret quanto Stafford visitavam Henrique e Jasper lá no castelo de Pembroke. Como a maioria das pessoas na Inglaterra naquela época, a vida de Henrique estava ligada às mudanças durante a Guerra das Duas Rosas. Cada mudança no poder trazia alterações abruptas em seu status, segurança e vida diária. O rei Henrique VI havia ascendido aos tronos da Inglaterra e da França em 1422, quando ele tinha apenas 9 meses de idade, devido à morte prematura de seu pai, o rei Henrique V. E nesse momento a Inglaterra estava em uma posição forte, tendo obtido uma imensa vitória sobre os franceses na Batalha de Azincourt, como parte da Guerra dos 100 Anos. No entanto, o reinado de Henrique VI foi marcado por um declínio dramático nas fortunas da Inglaterra. A regência de Henrique VI criou disputas internas entre os nobres ingleses que lutavam por influência sobre o jovem rei. Para piorar a situação, à medida que Henrique VI se aproximava da idade adulta, ele começou a sofrer de problemas de saúde mental, muitas vezes entrando em episódios de confusão semelhantes à demência e por vezes em comportamento quase catatônico. A saúde precária do rei e seus longos períodos de ausência mental resultaram em um colapso na governança e autoridade, criando um vácuo de poder. O poder agora repousava nas mãos daqueles mais próximos do rei enfraquecido, e os iorquistas começaram a ressentir o que viam como a exploração corrupta do estado vulnerável de Henrique por seus ministros e conselheiros de Lancaster. Além disso, eles culpavam os lancastrianos pelas perdas contínuas dos ganhos que Henrique VI havia obtido na França e desconfiavam da rainha de Henrique, a Margaret de Anjou, uma francesa a quem desprezavam por assumir um papel intensamente ativo em questões de governo e militares em nome de seu marido. Enquanto isso, os lancastrianos trabalhavam ativamente para impedir que os iorquistas, seus primos plantagenetas, reivindicassem o trono para si. As tensões entre os que cercavam o rei aumentaram ao longo da década de 1450 e em 1455 essas tensões se transformaram em ações violentas. Nos 5 anos seguintes, as hostilidades continuaram a crescer, levando os iorquistas a serem acusados de traição, deixando-os com pouca escolha além de lutar pelo trono. O líder da facção iorquista, Ricardo, Duque de York, declarou sua reivindicação à coroa e deu início à Guerra Civil para pressionar sua causa a partir de meados da década de 1450. Quando ele morreu na Batalha de Wakefield, em 30 de dezembro de 1460, seu filho mais velho, sobrevivente e herdeiro, o jovem Eduardo, de 18 anos, assumiu a reivindicação e a causa de seu pai, vencendo uma vitória esmagadora contra os lancastrianos na Batalha de Taunton, no norte de Yorkshire, em 20 de março de 1461. Essa foi uma das batalhas mais sangrentas que ocorreram no solo inglês, em termos de vidas perdidas. Aproximadamente 50 mil tropas foram envolvidas no auge de uma batalha de 12 horas, com mais de 15 mil mortos ou feridos. Em 28 de junho de 1461, esse garoto Eduardo de York foi coroado rei Eduardo IV
na abadia de Westminster, e a vida de Henrique Tudor mudou para sempre. Nos primeiros anos de reinado do novo rei, ele tentou consolidar o seu poder, removendo ou despojando outros pretendentes ao trono inglês. Henrique VI foi capturado pelo novo rei, mas a sua esposa, a rainha Margaret, fugiu para a França com seu jovem filho, Eduardo de Westminster, o príncipe de Gales de Lancaster. Enquanto isso, o pequeno Henrique Tudor, então com 4 anos, foi despojado de suas propriedades e seu título de Conde de Richmond, que o rei Eduardo IV concedeu ao seu irmão George, Duque de Clarence. O tio de Henrique, Jasper, um leal general lancastriano cuja vida agora estava em perigo, se despediu brevemente e tristemente de seu sobrinho antes de fugir para o exílio na França. Posteriormente, o rei Eduardo IV concedeu tanto o condado de Pembroke de Jasper Tudor quanto a guarda de Henrique Tudor ao leal iorquista Sir William Herbert. Henrique permaneceria em Pembroke com Herbert pelos próximos 8 anos, sendo praticamente um prisioneiro dos iorquistas. Embora a posição de Henrique tivesse mudado, ele era provavelmente jovem demais para compreender completamente o que estava acontecendo. Eduardo IV havia designado um guardião iorquista para supervisioná-lo, a fim de garantir que ele não desenvolvesse qualquer ideia sobre sua própria reivindicação ao trono, por mais fraca que fosse. Embora o menino fosse tecnicamente um prisioneiro, não há evidências de que Sir William Herbert tenha maltratado Henrique. Em vez disso, ele continuou a viver na casa em que conhecia, recebendo visitas regulares, embora supervisionadas de perto, de sua mãe e também de seu padrasto. A vida de Henrique VII mudou abruptamente mais uma vez em 1469, quando Ricardo Neville, conde de Warwick, conhecido como Fazedor de Reis por seu papel em garantir a ascensão de Eduardo IV ao trono, rebelou-se tentando depor o Eduardo e colocar o seu irmão mais novo, George, Duque de Clarence, no trono. O próprio Clarence já havia começado a trilhar o seu caminho ao trono ao reviver antigos rumores que o novo rei havia se casado secretamente com outra mulher antes de seu casamento com Elizabeth Woodville, tornando a união ilegal e todos os filhos ilegítimos. No conflito que se seguiu, Sir William Herbert lutou por Eduardo como um leal iorquista, mas após a derrota na Batalha de Edgecote Moor, em julho de 1469, ele foi capturado por Warwick, denunciado como um conselheiro maligno do rei e executado. Com seu guardião morto, o jovem Henrique, de 12 anos, buscou refúgio com sua mãe e padrasto na propriedade em Woking. Em 1470, ficou claro que Warwick havia falhado em conquistar apoio para colocar o Duque de Clarence no trono. Tendo ido longe demais para se reconciliar com Eduardo, Warwick, em vez disso, aliou-se aos lancastrianos, viajando para a França e fazendo um acordo com Margaret de Anjou para colocar o seu marido novamente, Henrique VI, que estava na Torre de Londres, de volta ao trono. Com esse acordo em vigor, Warwick retornou à Inglaterra com o apoio da França e rapidamente expulsou o rei Eduardo de Londres, libertando em seguida o confuso Henrique VI da Torre. Na mesma época, o Jasper Tudor retornou do exílio e prontamente trouxe o seu sobrinho Henrique à corte. Uma paz instável reinou por pelo menos um ano antes de Eduardo IV retornar, derrotar as forças de Warwick na Batalha de Barnet em 14 de abril de 1471 e depois derrotar as forças combinadas de Margaret de Anjou e dos lancastrianos na Batalha de Shrewsbury em 4 de maio. Após isso, ele reassumiu o trono oficialmente em 21 de maio. Naquela mesma noite, o Henrique VI foi assassinado na torre, provavelmente por um golpe forte na parte de trás da cabeça. Alguns historiadores acreditam que o assassinato ordenado por Eduardo foi na verdade executado por seu irmão mais novo, Ricardo, que mais tarde seria Ricardo III. Quaisquer que fossem as circunstâncias, o motivo do ato era claro. Eduardo não estava disposto a correr o risco de permitir que Henrique VI se tornasse o foco de novas conspirações contra o seu governo.
O que Eduardo provavelmente não considerou na época foi que, ao matar Henrique VI, ele estava tornando muito mais plausível a possibilidade de Henrique Tudor ser considerado um pretendente ao trono. Após a breve restauração de Henrique VI e a rápida restauração de Eduardo IV, a maioria dos lancastrianos fugiu da Inglaterra, acreditando que Eduardo agora os eliminaria se permanecessem. Temendo que a vida de Henrique estivesse em perigo, a Margaret Beaufort planejou para que seu filho de 14 anos também deixasse o país. Após a derrota em Shrewsbury, Jasper Tudor reuniu seu sobrinho e os dois embarcaram em um navio em Tenby, no condado de Pembrokeshire, rumando para Bretanha, no oeste da França, e para o exílio. Eles permaneceram na França pelos próximos 14 anos. A mãe de Henrique, no entanto, não se juntou a eles. Seu terceiro marido, Henrique Stafford, havia sido morto na Batalha de Bernay, e um ano depois, em 1472, ela se casou pela quarta vez com o Lord Yorkista Thomas Stanley. Alguns historiadores afirmam que esse foi um casamento de conveniência política, com Margaret vendo a união como uma forma de permanecer em segurança próxima à corte yorkista do rei Eduardo IV e da rainha Elizabeth Woodville. Com Henrique seguro na Bretanha, Margaret poderia monitorar a situação política na Inglaterra e promover a causa de seu filho. Na França, Henrique VII e Jasper Tudor, seu tio, viajaram para a cidade de Nantes em busca de asilo na corte de Francisco II, Duque da Bretanha. O duque os recebeu graciosamente como seus hóspedes e eles acompanharam a corte em sua jornada para Vannes no ano seguinte. No entanto, o duque Francisco estava em uma posição difícil, pois havia dado sua palavra para abrigar, proteger e prover os seus hóspedes. Mas o rei Eduardo IV exigia continuamente que Francisco extraditasse os dois de volta para a Inglaterra, com o objetivo claro de eliminar o último pretendente lancastriano vivo ao trono. Agora que Henrique VI estava morto e seu filho Eduardo de Westminster também havia sido morto após a vitória de Eduardo na Batalha de Shrewsbury. O duque Francisco também tinha que considerar os desejos do rei Luís XI da França, que era primo de primeiro grau de Jasper e primo de segundo grau de Henrique. Luís queria manter os Tudors em segurança, como uma potencial moeda de troca com a Inglaterra, caso Eduardo decidisse retomar a Guerra dos 100 Anos contra a França. Dessa forma, o Duque Francisco teve que manter um delicado equilíbrio, afastando tanto o rei Eduardo IV da Inglaterra quanto o rei Luís XI da França, enquanto protegia os seus dois hóspedes Tudors. Eventualmente, Francisco decidiu separar os dois, enviando Jasper ao Château de Jodelin, no coração da Bretanha, e Henrique ao Château de Largoet, originalmente uma fortaleza militar na cidade de Elvin. Pela primeira vez em sua vida, Henrique VII, agora com 17 anos, estava sozinho, longe de casa e sem nenhum parente por perto. Por 3 anos solitários, ele ficou efetivamente em prisão domiciliar na torre mais alta do castelo, enquanto Eduardo IV continuava pressionando por sua extradição para a Inglaterra. Em 1476, os ingleses mudaram suas táticas. Eduardo IV agora enviou mensagens diretamente a Henrique, convidando-o a retornar à Inglaterra, oferecendo um casamento com uma mulher yorkista. Eduardo pode até ter sido sincero em sua oferta e até cogitado sua filha mais velha, Elizabeth de York, como noiva. O rei prometeu ainda que, se Henrique retornasse, herdaria a vasta fortuna e propriedades de sua mãe, Margaret Beaufort. No entanto, se Henrique não retornasse, Eduardo declarou que ele não receberia nada e que seu exílio seria permanente. Durante o inverno de 1476, o Duque Francisco, enfraquecido pela doença e influenciado por conselheiros que consideravam oportuno ceder às demandas do rei Eduardo IV, finalmente capitulou e entregou o Henrique, com 19 anos, aos enviados ingleses. Os homens de Eduardo escoltaram seu prisioneiro até a cidade portuária de St. Malo, onde o navio com destino à Inglaterra estava ancorado e aguardando. Imagine o pânico de Henrique, mas ele foi rápido em pensar e fingiu estar doente e buscou refúgio numa igreja.
Com essas medidas, o Henrique conseguiu atrasar a partida por tempo suficiente para que o Duque Francisco mudasse de ideia, decidindo que o Henrique permaneceria na Bretanha. Há poucas evidências que indiquem onde Henrique esteve nos 4 anos seguintes, mas em 1480 ele foi alojado no Château de Hermine, em Vannes, onde finalmente se reencontrou com seu tio Jasper após 6 anos de separação. Ao longo do início da década de 1480, Eduardo IV continuou enviando ofertas de clemência a Henrique e propostas de casamento com uma mulher da casa de York, caso ele se rendesse e voltasse para a Inglaterra. Contudo, Henrique e Jasper, sempre desconfiados das intenções do rei, recusaram todas essas propostas. Em 9 de abril de 1483, o Eduardo IV, obeso e com a saúde debilitada ao longo do ano anterior, faleceu. Ele deixou como herdeiro sua viúva, agora rainha viúva Elizabeth Woodville, e 7 filhos, sendo 5 filhas e 2 filhos. O filho mais velho de Eduardo IV foi proclamado rei Eduardo V, mas havia discordância dentro da casa de York sobre se o menino, que tinha apenas 12 anos na época da morte de seu pai, era velho o suficiente para governar por conta própria. Sua mãe acreditava que sim, e os conselheiros do antigo rei concordaram que Eduardo deveria ser coroado sem demora. No entanto, o tio do menino, Ricardo, evidentemente pensava de maneira diferente. Como o último dos irmãos de Eduardo IV, Ricardo agora ocupava uma posição de autoridade durante o reinado de seu sobrinho. Ele rapidamente se nomeou Lorde Protetor até que Eduardo V atingisse a maioridade. Em poucos dias após a morte de seu pai, Ricardo deteve o Eduardo V e seu irmão mais novo, Ricardo de Shrewsbury, e os colocou na Torre de Londres, alegando que isso era para a segurança deles e que havia uma conspiração para usurpar Eduardo. Na realidade, o conspirador era o próprio Ricardo, que agora se dedicava a reviver rumores de que o casamento de seu irmão com Elizabeth Woodville fora ilegal, tornando Eduardo V e Ricardo de Shrewsbury ilegítimos. Com isso feito, em 25 de junho de 1483, Ricardo fez o parlamento declarar que os filhos de seu falecido irmão eram ilegítimos e assumiu o trono para si, sendo coroado 2 semanas depois como rei Ricardo III. O destino de seus 2 sobrinhos, conhecidos posteriormente como os príncipes da Torre, permanece um mistério, mas é quase certo que Ricardo os mandou matar por volta da época em que usurpou o trono. Até 1483, parecia que a Guerra das Duas Rosas havia terminado e a linha iorquista havia triunfado. As ações de Ricardo mudaram essa situação, já que muitos apoiadores tanto da causa iorquista quanto da lancastriana ficaram revoltados com as suas atitudes. Muitos antigos apoiadores de Eduardo IV fugiram para a França e começaram a contactar o exilado Henrique Tudor, de 26 anos, ainda abrigado na Bretanha, junto com seu tio Jasper. Por mais tênue que fosse sua reivindicação ao trono, ele agora era a melhor esperança para aqueles que desejavam se livrar de Ricardo III. Nos 2 anos seguintes, ingleses descontentes com o regime de Ricardo III afluíram para a Bretanha, juntando-se à crescente causa Tudor. Enquanto isso, na Inglaterra, a oposição do reinado de Ricardo se consolidava devido ao desaparecimento e o presumido assassinato dos príncipes da Torre. A mãe de Henrique VII, Margaret Beaufort, entrou em negociações secretas com Elizabeth de Woodville, a rainha viúva, propondo que, se ela apoiasse a causa de Henrique, ele se casaria com Elizabeth, a filha mais velha de Eduardo IV, assim que se tornasse rei da Inglaterra. Esse casamento reconciliaria as várias facções e traria o fim à Guerra das Duas Rosas finalmente. A Margaret, portanto, foi fundamental na organização da rebelião em segredo na Inglaterra, escrevendo a Henrique na França sobre as negociações para o casamento. Esses esforços de Margaret em 1483 também estavam ligados a uma rebelião planejada por seu cunhado Henrique Stafford, segundo Duque de Buckingham. Aí, no final do outono de 1483, Buckingham se revoltou contra Ricardo III e o plano era que Henrique cruzasse da França com seus apoiadores, com navios
homens e suprimentos emprestados pelo Duque da Bretanha. Henrique tentou navegar para a Inglaterra, mas foi impedido por vários dias devido às condições climáticas adversas no Canal da Mancha. O Ricardo acabou esmagando a rebelião de Buckingham e, ciente de que a mãe de Henrique Tudor havia se envolvido na rebelião, confiscou suas propriedades e rendimentos, colocando-a em prisão domiciliar. Além disso, Ricardo exigiu que o Duque da Bretanha extraditasse o Henrique Tudor de volta para a Inglaterra. Rapidamente, o Henrique se dirigiu à corte do rei Luís XI da França, onde foi calorosamente recebido e recebeu mais apoio financeiro e militar, já que os franceses estavam felizes em semear a discórdia na Inglaterra e provavelmente ajudaram Henrique a tomar o trono inglês. Enquanto isso, Margaret Beaufort continuou a se corresponder com seu filho secretamente, mantendo-o informado sobre os desenvolvimentos na Inglaterra. Os sobreviventes da rebelião fracassada de Buckingham se uniram ao crescente número de apoiadores de Henrique na França. Contudo, apesar da impopularidade de Ricardo III, isso não alterava o fato de que a reivindicação de Henrique ao trono era extremamente fraca e ele ainda era visto como um lancastriano. Consequentemente, muitos iorquistas o apoiavam com relutância e era incerto se continuariam a fazê-lo após a remoção de Ricardo. Ciente desses problemas, o Henrique, no dia de Natal de 1483, fez um juramento na Catedral de Rennes, prometendo liderar seus seguidores à vitória contra Ricardo III e casar-se com Elizabeth de York, conforme planejado por sua mãe e Elizabeth Woodville. Esse movimento aplacou os iorquistas e deu mais legitimidade à sua reivindicação ao trono, garantindo que qualquer filho de Henrique seria neto do falecido Eduardo IV. No entanto, essa estratégia quase foi frustrada quando, após a morte da rainha Anne Neville, esposa de Ricardo, em março de 1485, surgiram rumores de que Ricardo pretendia se casar com Elizabeth, a própria sobrinha. Tal ação impediria Henrique de obter legitimidade por meio desse casamento. Contarei mais sobre isso no vídeo da Elizabeth de York, que vou colocar essa semana ainda aqui. Enfim, esse desenvolvimento deu urgência ao intento de Henrique de invadir a Inglaterra, e ele finalmente zarpou no dia 1º de agosto de 1485, acompanhado por uma força pequena e pouco unificada de apenas alguns milhares de homens, composta por ingleses, galeses e mercenários franceses. Eles desembarcaram discretamente no país de Gales, esperando angariar apoio local antes de confrontar Ricardo III. A frota ancorou no dia 7 de agosto em Mealy Bay e Henrique desembarcou perto de Milford Haven, em Pembrokeshire, sua terra natal, de onde ele havia fugido há 14 anos. Tomado pela emoção, Henrique ajoelhou-se e beijou o solo, recitando o Salmo 43, e depois levantou-se e gritou em voz alta para os homens o seguirem, em nome de Deus e de São Jorge. Henrique conseguiu obter mais apoio militar no país de Gales nas 2 semanas seguintes, e sua força, agora com cerca de 5.000 homens, atravessou a fronteira com a Inglaterra. O exército de Henrique encontrou-se com as forças de Ricardo III, significativamente maiores, com entre 10.000 e 15.000 homens em Bosworth Field, perto de Leicester. O exército de Ricardo estava em vantagem, posicionando-se em terreno elevado em Amble Hill e contando com uma cavalaria superior e reservas. No entanto, as consideráveis forças de Lord Thomas Stanley, padrasto de Henrique, ainda não haviam se comprometido com nenhum dos dois lados. Apesar de Ricardo manter o filho de Stanley, Lord Strange, como refém para garantir o seu apoio militar, a infantaria de Henrique avançou sobre o intenso fogo, espalhando-se para reduzir os danos. A vulnerabilidade de suas linhas encorajou a infantaria de Ricardo a atacar, mas Henrique rapidamente reorganizou suas tropas em uma formação compacta em formato de cunha, frustrando o ataque de Ricardo. Ricardo então tentou enviar suas reservas sob o comando de Henry Percy, o conde de Northumberland. Contudo, os homens de Percy não avançaram. As razões para isso não
são claras, mas Percy pode ter estado esperando o movimento de Stanley, ou talvez suas forças tenham sido impedidas pelo terreno que era pantanoso. Impaciente, o Ricardo III decidiu agir por conta própria. Ele avistou Henrique na retaguarda de seu exército, protegido por um pequeno contingente de cavalaria, e liderou pessoalmente uma carga de seus cavaleiros mais próximos, os cavaleiros de sua casa, diretamente contra o grupo de Henrique Tudor. Aí, o Ricardo III, determinado a encerrar a batalha com uma vitória decisiva, avançou com bravura em direção ao campo de batalha montado em seu cavalo. Nos momentos em que se seguiram, ele conseguiu chegar a poucos metros de distância do próprio Henrique. No entanto, no exato momento em que Ricardo atacou, Lord Stanley finalmente deu a ordem para que seus homens se juntassem à batalha ao lado de Henrique Tudor. Ricardo e seus homens foram imediatamente sobrepujados, não apenas pela rápida reorganização da infantaria de Henrique, mas também pela carga de cavalaria liderada por William Stanley, irmão do Lord Stanley. Cercado, o Ricardo III viu seus próprios soldados sendo abatidos ao seu redor. Com sua espada em punho, ele proclamou que morreria como um rei em campo de batalha. E foi exatamente isso que acabou acontecendo. Logo depois, o Ricardo III foi derrubado de seu cavalo e empalado por um pequeno galês desconhecido e então brutalmente espancado até a morte pelos homens de Henrique. Lord Stanley, que não havia lutado diretamente na batalha, atravessou o campo até Henrique, parando para pegar a coroa do corpo mutilado de Ricardo III, que então ele colocou na cabeça de Henrique. Com a vitória em Bosworth Field, Henrique Tudor tornou-se o rei Henrique VII da Inglaterra. As probabilidades contra Henrique pareciam quase insuperáveis, mas ele conseguiu o que ninguém, exceto talvez sua mãe, acreditava ser possível. Ele conquistou o trono da Inglaterra. E esse vídeo já ficou bem longo, então no próximo vídeo vamos falar como Henrique lidou como rei da Inglaterra e como ele ainda teve opositores mesmo tendo matado Ricardo III no campo de batalha. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até amanhã!